Eu declaro sobre a sua vida que Deus está agindo ao seu favor. Eu declaro que milagres inesperados estão vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu declaro que seus sonhos não serão frustrados. Seus sonhos se tornarão realidade. Deus entrará na sua causa, na sua casa. Deus entrará ao seu favor. Deus guerreará por ti. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O Espírito de Deus está em sua vida e você é chamado para vencer, para batalhar e vencer. Deus te deu as condições, as armas necessárias. O Espírito de Deus está sobre você. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo e a vitória está sobre a sua vida. Aleluia! Certo homem vivia numa situação difícil. Ele tinha um sonho grandioso de se tornar um grande ator na indústria de Hollywood. Porém, ele batia em tantas portas e todas se fechavam para ele. Ele tinha escrito um roteiro no filme que ele atuaria. Ele levara para vários lugares, ele já tinha desenhado, escrito por muito tempo. Ele sonhara em todo tempo em se tornar um grande ator. Este era o seu sonho da sua vida. Ele tinha fé em Deus, que um dia ele ia conseguir. Apesar da sua história, as pessoas não relatarem, mas ele era um cristão. Mas ele tinha um sonho profundo de ser um ator, de viver disso, de mostrar o seu talento, o seu trabalho. E por mais que ele orasse, ele pedisse, parece que não via nada acontecer. Mas ele sabia, ele já tinha visto Deus mover no meio da sua casa, sua família, grandes coisas. Ele conhecia a palavra de Deus, o poder da palavra. E ele sabia que ele tinha que sonhar, mas ele tinha que agir também. Se ele queria ser um grande ator, ele devia estudar, ele devia saber interpretar. E ele foi atrás de aprender essas coisas. E aprendeu, e ele escreveu o roteiro do seu próprio filme. Porém, ele bateu em diversas portas por muito tempo e nada de se abrir para ele. As coisas estavam indo de mal a pior. Ele perdera a sua esposa, que não aguentou a situação e resolveu deixá-lo. E ele foi morar sozinho. Ficou só ele num pequeno lugar de aluguel, morando com um cachorro seu. E uma das suas últimas tentativas, ele precisava de um valor em dinheiro para poder levar o seu filme. E ele investiu o seu bem mais precioso que ele tinha. Ele investiu o cachorro dele. Ele deu como garantia para conseguir o dinheiro para levar aquele roteiro adiante. Então foi com muita dor que ele deu aquele cachorro dele em troca de algum dinheiro. E como sua tentativa, ele levou seu roteiro mais a um lugar e resolveram dar uma oportunidade a ele de fazer o seu filme. E ele ainda foi o ator do seu próprio filme. Depois de ele mostrar para o diretor, ele gostou muito daquilo que estava escrito no filme. E o filme estourou. Foi um dos maiores bilheteria nos Estados Unidos. Esse ator é muito famoso. E passado algum tempo, ele recebeu uma grande soma em dinheiro, alguns meses depois, pelo seu filme, pelo tamanho sucesso, e ele pôde comprar seu cachorro novamente. Ele investiu, ele acreditou no seu sonho, ele acreditava que Deus ia fazer. Embora as adversidades, tudo aquilo que ele passou, em um momento ele teve que doar o bem mais precioso que ele tinha naquele momento. As pessoas tinham desacreditado nele, mas ele continuava acreditando no seu sonho. Ele continuava acreditando que Deus ia fazer algo sobrenatural sobre a sua vida.
ele sempre fazia com fé, ele declarava para a sua vida, mas ele teve que passar por alguns momentos difíceis. Talvez você também esteja passando por momentos difíceis, que parece que teu sonho não vai se realizar. Você já fez praticamente de tudo, mas porém você deixou de lado o teu sonho, o teu objetivo, aquilo que você mais almejava. Ao contrário deste homem, ele jamais desistiu, ele sempre persistiu. Ele investiu porque ele sabia que Deus ia mostrar o caminho, a solução para ele. Que aquele momento que ele estava passando não era definitivo. Eu digo para a sua vida também, não é definitivo aquilo que você está enfrentando. Não é o fim, é apenas um momento, é uma fase da sua vida. E as fases têm certos tempos para durar. Ela tem começo, meio e fim. Eu digo, se você permanecer firme, se você acreditar, se você profetizar em sua vida, Deus vai realizar no tempo oportuno o seu milagre. Ele vai derramar sobre a sua vida. Ele vai mover sobre você o milagre. Ele fará acontecer sobre a sua vida milagres, se derramar sobre a sua vida. Acredite, Deus quer realizar os seus sonhos. Deus quer concretizar os desejos do seu coração. Ele lhe dará a estratégia para você agir, se você permanecer firme. Porém, se você parar de acreditar, se você começar a ver os obstáculos à sua frente, imagine como esse homem olhara tamanhas adversidades, tamanhos obstáculos aconteceram em sua vida. Ele não poderia ter desistido de tudo? Assim como o exemplo de Jó, lá quando perdeu todos os seus bens, parecia que era o fim dele. Ele tinha motivos para desanimar, ele perdeu sua família, suas casas, suas propriedades. Ele perdeu tudo. Porém, ele continuava acreditando que aquilo era uma fase, era um momento. Ele não sabia ainda por que ele estava passando por aquilo. Ele não entendia ainda o porquê daquelas coisas estarem acontecendo sobre a sua vida. Mas ele continuava firme, apesar de amigos seus dizendo para ele desistir, largar, a sua esposa mesmo dizendo para ele desistir, largar o seu Deus, largar a sua fé. Ele continuava acreditando que Deus lhe daria uma vitória maior ainda, mesmo ele não entendendo o porquê ele tinha perdido tudo em sua vida. Só lá no capítulo 32 que ele vai dizer quanto tempo se passou até lá, ele entendeu por que aconteceu a ruína em sua vida. Ele vai dizer que aquilo que ele mais temia veio sobre ele. Então, se você teme o mal, se você começa a focar nas coisas externas a você, nas coisas que não estão acontecendo na sua vida, você começa a ser temeroso essas coisas. O inimigo vai usar contra você, o seu adversário vai usar essas armas contra a sua vida. Ele vai usar o seu ponto fraco. E aonde você tem medo, não tem como você ter fé. Não há como ter as duas coisas ao mesmo tempo. A Bíblia vai dizer que não há como uma mesma fonte jorrar ao mesmo tempo água doce e água salgada. Ou é uma coisa ou é outra de cada vez. Se você estiver gerando medo em sua vida, isso vai acontecer sobre você. O seu medo sobrevirá sobre a sua vida. O seu temor sobrevirá sobre você. Porém, você deve mudar esses pensamentos. Quando você estiver em meio à adversidade, você deve mudar isso. Mudar as suas declarações. Começar a profetizar algo novo, diferente em sua vida. A profetizar a vitória sobre você. E Deus vai mudar o quadro da sua vida. Declare em todo tempo que Deus vai fazer um milagre em você. Acredite, faça como este homem, esse grande ator que se tornou. E também escreva o roteiro da sua história. Escreva o roteiro daquilo que você deseja, para que você adquira fé sobre aquilo que você quer.
Você precisa adquirir fé. E às vezes você só sonhar é vago. Você precisa ser mais específico. Precisa colocar detalhes. E quando você coloca num papel, você escreve, você lê e relê aquele roteiro, você olha que precisa de detalhes, aqui ainda faltou coisa, ainda que eu me esqueci da primeira vez. A primeira vez apenas um rascunho, mas a segunda vez começa a tomar mais forma e assim por diante. Um livro, antes dele ser escrito, ele não é de primeira escrito. O escritor não chega do dia para a noite e faz seu livro inteiro. Ele começa a escrever aos poucos. Ele vai consertando, arrumando, mudando o roteiro. Ele vai aos poucos fazendo toda aquele roteiro do livro para ter engajamento, para ter uma forma didática que você consiga entender aquilo. Ele vai aos poucos sendo escrito. Por que isso acontece? Porque nada de primeira é perfeito. Vão ter erros à primeira vista. Você não aprendeu a ler de primeira, saiu lendo tudo de uma vez só. Você não saiu escrevendo tudo de uma vez só. Você não saiu dirigindo, pegou um carro, entrou e dirigiu automaticamente sem nunca ter visto. Você não pegou uma bicicleta e saiu andando. Pegou um instrumento e começou a tocar as melhores peças que existem no mundo. Não, precisou um processo, teve que ser lapidado. Tudo tem que ser lapidado. Quando você entrou na fé cristã, você já não sabe, você não começou sabendo de tudo. Você não conhecia a Bíblia de ponta a ponta. Você não conhecia os versículos escritos, você nem sequer entendia o que era a Bíblia. Quem era Deus? Foi um processo, você sendo lapidado aos poucos. Então você precisa começar a desenhar, a escrever, para que esse processo seja moldado em você. Isso gere fé quando você olhe para ele e você tenha a fé que vai acontecer. E você comece todo dia, precisa de um processo diário, você profetizar na sua vida, você escrever aquilo, você acreditar no teu sonho, você declarar, você usar a palavra de Deus, usar versículos de fé para a sua vida. Acredite, você precisa usar isso. Não é uma vez ou outra. Você precisa declarar em todo momento, em todas as circunstâncias diante de você. Você precisa declarar isso em sua vida, em todas as ocasiões. Quando você se sentir acuado, constrangido, sem soluções, é aí que você deve usar. Porque quando tudo está bem, você não é necessário, isso vem automaticamente em você. Você se alegra, você glorifica, você exalta, tudo está muito bem na sua vida. Quando você está passando pela adversidade, você para de enxergar o teu sucesso, a tua vitória, a tua alegria. Quando você está enfrentando a dificuldade, por isso que nesses momentos você deve usar a palavra de fé na sua vida, usar declarações em todo tempo, dizendo que Deus vai mover, Deus vai fazer, Deus está agindo, que Deus está no controle de todas as coisas. Olhar para a adversidade e glorificar a Deus pela vitória que já está acontecendo. Você ser grato antes de ter a sua vitória, porque você acredita que independente do que está acontecendo agora, o teu milagre é certo, a tua vitória é certa. Use a palavra ao teu favor e Deus fará um milagre em sua vida. Eu quero fazer uma oração. Se você deseja, escreva nos comentários abaixo, deixe seu nome, para quem é a oração. Compartilhe esse conteúdo para que pessoas também ouçam a palavra e sejam transformadas a sua vida. Que elas voltem a ter fé, elas voltem a buscar a Deus. Nosso objetivo é fazer a cada um ter vitória em sua vida em todo o tempo. É fazer com que Deus mova poderosamente sobre cada vida. E Deus já está fazendo. Pai, eu te louvo, eu te dou graça, porque eu sei que o Senhor está agindo no coração de cada um, no desejo de cada um. O Senhor está curando vidas. O Senhor está libertando, o Senhor está salvando. O Senhor está movendo no coração.
O Senhor está transformando a mentalidade, a visão. O Senhor está levando um entendimento aos teus filhos a como proclamar a vitória em sua vida, a como profetizar em sua vida palavras de fé, de abundância. Estão sendo ensinados. Eu te dou graças, porque está sendo movido através do seu Espírito esta palavra, que está movendo coisas grandes em cada vida. Eu te dou graça pela vitória dos teus filhos nesta hora e para todo sempre. Amém. Aleluia.